Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar Sementes aqui no meu canal. Vamos começar hoje falando sobre as aflições, ou seja, nas aflições da vida. Mas o Evangelho de hoje nós vamos falar sobre bem-aventurado os aflitos, capítulo 5. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Vamos começar com a prece, nas aflições da vida. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade provar-me e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime, nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Nesse momento, você pode fazer um pedido, Um pedido de prece, um pedido para ajudar uma pessoa que esteja em aflição, até mesmo você, sua família, serve para todas as pessoas, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o capítulo Bem-aventurado os aflitos, causas atuais das aflições. Vamos ver qual o motivo, das nossas aflições nessa vida atual. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Então, às vezes a gente traz aflições de uma outra existência quando aqui estivemos. E a gente fica por dentro do nosso coração aquela aflição. Às vezes tem pessoas que têm essas aflições quando viaja, quando entra no ônibus, quando entra no avião, quando entra no elevador, tem aquele pânico, aquela aflição. Isso já vem muitas vezes de aflições passadas, de uma outra existência. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo? Imprevidência, orgulho ou ambição? Tudo isso causa aflição, quando você estiver nessa busca desregrada, essa busca também incessante para esses desejos, e quando você não consegue realizá-los, você continua com essa aflição interna. E daí você diz, por que eu estou tão aflita e não sei qual o motivo disso? Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Às vezes uma união com uma pessoa, que você se engraçou por ela naquele momento, você uniu, mas de repente, com o passar dos dias, não era aquilo que você esperava. E você se decepciona, entra, em aflição interna, E essa aflição, muitas vezes, você vai guardando, e aí são essas aflições causadoras das doenças, dos infartos, dos AVCs, de tudo isso, porque muitas vezes você não partilha com a outra pessoa para lhe ajudar, Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Às vezes, um probleminha simples que aconteceu na família, você não consegue, resolver ele ali com harmonia, em paz com as pessoas, Tem que ser, muitas vezes, com aquele desespero, e aquilo acaba deixando você nesta aflição, causando aquelas doenças que eu acabei de falar agora há pouco. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem?
Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Às vezes, um filho começou a fazer alguma coisa errada, você não chamou atenção, e ele vai atraindo isso para dentro do seu lar. Você vai ficando em aflição, e não, eu não quero contrariar, porque é um filho bom, mas está fazendo tal coisa. Olha aí, precisamos chamar a atenção dos nossos filhos, conversar com ele, né, para que ele tenha, né, esse discernimento de atrair coisas boas, né? Deixar essas manias, essas coisas ruins de lado. Muitas vezes são tendências de outras vidas que, quando desperta, a gente tem que ser forte para não aceitar, né, aqueles impulsos gerados por essa aflição, né? Por indiferença e comodismo, deixaram envolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Veja bem, quantos idosos são abandonados em seus lares, né? Nessas casas de repouso, que muitas vezes os filhos têm até uma boa condição de colocar um cuidador, mas não colocam, né? E aí deixam lá, né, na mão de outras pessoas, sofrem até o dia que retorna à pátria espiritual. E lá chegando, muitas vezes, ele tem essa oportunidade de entrar em comunicação com a família, com os filhos, para falar sobre as suas dificuldades que passou na Terra e as dificuldades que encontrou ao chegar do outro lado da vida. E aqui ele diz: a quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Pois é, porque às vezes a gente começa culpando outra pessoa, não foi fulano que fez isso, e eu fiquei aflito, eu fiquei assim. Então tudo isso, gente, a gente precisa analisar um pouco e observar que nós também somos culpados por isso, né? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor dos seus próprios infortúnios, ou seja, das suas dificuldades, né, de todas essas aflições geradas, ele é o próprio autor disso e tem que aceitar, porque jogar a culpa no outro, né, é muito fácil, mas quando você for observar todo tudo isso que vem acontecendo, você vai encontrar lá na raiz do problema, que o problema foi gerado por você, né? Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. E é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Tudo que é feito aqui, um dia é descoberto, gente. Não adianta. Então, você que está passando por esse momento, dessas aflições momentâneas, essa aflição atual na sua vida, busque essa conexão com Deus. Gire a chave da sua casa e convida o Mestre Jesus para estudar com você, para orar com você, para harmonizar o seu lar, o seu ambiente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de estudar todo o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, porque tem muito conteúdo para você interagir, muitas vezes com o seu coração, com seu anjo protetor, com seu guia espiritual. Obrigada por nos seguir e fiquem na paz do Mestre Jesus.